Bom dia, turminha! Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Se divertiram, brincaram bastante, estudaram? Pois eu quero saber como é que foi o final de semana de vocês, se vocês estão bem, para a gente começar a nossa aula. Hoje é dia 31 de maio de 2021, é segunda-feira. Então hoje a gente retoma as atividades que a gente vai desenvolver num novo bloco de atividades. Hoje nós temos as matérias de língua portuguesa, artes e matemática. E de bônus nós temos uma atividade de caligrafia para vocês irem trabalhando as letrinhas de vocês. Então, vou explicar um pouquinho resumido agora no vídeo e vocês vão ver mais aprofundado na hora que a gente entrar no bloco de atividades. Então, em português, nós vamos trabalhar com um texto que ele é um texto de interpretação. Através da interpretação desse texto, nós vamos responder 4 perguntas. Na parte de artes, nós vamos fazer um desenho bem bonito desta fábula. Em matemática, nós vamos continuar com gráficos, tabelas e ordem. E na parte de caligrafia, nós temos um texto que ele já está escrito naquele modelo e vocês vão escrever na linha de baixo de cada texto, vocês vão copiar aquelas palavras, então tem que caprichar na letra, tá bom? Então, eu quero que todo mundo pegue o bloco de atividades que nós vamos começar. Galerinha, todo mundo então está com o bloco de atividades? Lembrando que o primeiro passo nós vamos preencher o cabeçalho, certo? E a gente vai começar pelas atividades de língua portuguesa e arte. A primeira parte de português é um texto que nós vamos fazer uma interpretação do texto para responder as questões. Em arte nós vamos fazer um desenho, que é a última questão dessa parte. Eu vou ler junto com vocês o texto e a gente vai interpretar juntos. O mosquito e o touro. Um mosquito que estava voando a zunir em volta da cabeça de um touro, depois de um longo tempo, pousou em seu chifre e, pedindo perdão pelo incômodo que supostamente lhe causava, disse: Mas, se, no entanto, meu peso incomoda o senhor, por favor, é só dizer, eu irei imediatamente embora. Ao que lhe respondeu o touro: Oh, nenhum incômodo há para mim. Tanto faz você ir ou ficar. E para falar a verdade, sequer percebi sua presença em meu chifre. Com frequência, diante de nossos olhos, julgamos-nos o centro das atenções e devera importantes, bem mais do que realmente somos diante dos olhos dos outros. Moral: quanto menor a mente, maior a presunção. Então, esse texto que a gente acabou de ler, ele fala sobre um mosquito e um touro. E o mosquito achava que ele era muito pesado, que ele ficava, quando ele pousou no chifre do touro, que a presença dele estava incomodando o touro. E o touro disse para ele que não causava nenhum incômodo, porque ele mal sentia o peso daquele inseto no seu chifre. Então vamos para as atividades. 1. Ao pousar sobre o chifre do touro, por que o mosquito julgou que estivesse incomodando? Essa a gente acabou de comentar, pessoal. Então tá lá no texto. 2. Sentiu-se o touro incomodado com a presença do mesmo? Então o que vocês acham? O touro ele se incomodou com a mosca, o mosquito pousando no chifre dele ou ele ficou indiferente? 3. Você é capaz de explicar com suas palavras o significado do moral da fábula? O que vocês acham sobre aquela moral que a gente acabou de ler? Quanto menor a mente, maior a presunção. O que vocês entendem por essa moral? Moral, pessoal, é como se fosse um significado, mas aqui vocês vão dizer com as suas palavras o que vocês acham que significa essa moral. 4. Você consegue criar outra moral para esta fábula? Então, aqui vocês vão dizer, interpretando o texto, que outra moral a gente pode criar para esse conto, para essa fábula do mosquito e do touro? Aí vocês vão colocar com as suas palavras também. E na questão 5 é a parte de arte. Vocês vão fazer um desenho representando essa fábula. Então, onde está esse campo aqui em branco,
Vocês vão desenhar um touro, um mosquito, se vocês quiserem colocar ele voando, o touro pastando em um ambiente florido, um ambiente com muita grama, aí vocês ficam à vontade. Então vocês vão colocar, fazer um desenho bem bonito nesse espaço, tá, galerinha? E vocês vão colocar da forma que vocês imaginaram essa história. Agora, na parte de matemática, nós temos alguns exercícios também. Novamente, vamos trabalhar gráficos, tabelas, certo? A primeira questão mostra um gráfico, certo? Aqui nós temos os resultados obtidos no salto em distância dos estudantes da classe do Marcelo. Então, nós temos 7 alunos, meninos e meninas, e aqui tem o tanto que eles tiveram de distância no salto. Então, nós temos os alunos João Marcos, Ingrid, Eliseu, Alex, Emanuela, Álvaro e Gabriel. Nessa tabela, nós temos as linhas, né, que vão de 0 a 4, e as colunas mostram o nome de cada aluno. Então, baseado nisso, vocês vão responder. Quem ficou em primeiro lugar no quesito de distância? Então, vocês vêm no gráfico, observem o gráfico. Tem dois alunos que ficaram bem próximos, mas se pegar uma régua, vocês conseguem ver que um desses está um pouquinho mais à frente. Quem ficou em último lugar? Em último lugar é quem teve a menor distância de salto. Também nós temos dois alunos que ficaram bem próximos e vocês conseguem pelo gráfico ver quem é que teve o menor salto. Aí eles perguntam, quem saltou mais? João Marcos ou Gabriel? Vocês vão analisar, né, o quanto cada um saltou pela tabela e vão dizer qual foi o que mais saltou. E agora vocês vão colocar o nome dos estudantes de acordo com a ordem crescente dos saltos. Ordem crescente é do menor para o maior. Então vocês vão colocar aqui nesse campinho, em ordem crescente, do maior para o menor na distância dos saltos. Aí vocês vão colocar o nome dos alunos. A questão 2, nós temos uma tabelinha, de novo, uma reta. E aqui a gente tem uma reta com números que variam de 0 a 7. Na verdade, ele passa até um pouquinho do 7, porque se vocês analisarem, ele vai até 8, mais ou menos. Mas escrito tem até o 7. Então, a professora da turma do Pedro solicitou que seus alunos dispusessem sobre a reta numérica os seguintes números: 0, 1,5, 3,5, 4, 5,5 e 7. Então, são 6 números que ela pediu para que o Pedro colocasse nessa reta. Qual das alternativas a seguir expressa corretamente a disposição dos números sobre a reta? Aí nós temos 4 retas, e aí vocês vão falar qual é a reta que está marcada corretamente, com os números 0, 1,5, 3,5, 4, 5,5 e 7. Então vocês vão ver nas retas qual é a que está os pontos marcados corretamente e vão marcar a letra. Na número 3, nós temos a seguinte questão. Temos um quadro que representa o lanche que Mônica comprou na cantina do seu colégio. Então aqui Mônica comprou um suco por R$ 1,30, um salgado por R$ 1,80 e um chocolate por 75 centavos. Quanto foi o total que Mônica pagou pelo lanche que ela comprou? Para a gente descobrir a resposta dessa, a gente precisa somar os valores que ela gastou. Então ela gastou R$ 1,30 de suco, R$ 1,80 do salgado e 75 do chocolate. Então é somar esses valores e achar a resposta. Na 4, nós temos uma tabelinha que apresenta alguns municípios goianos que têm mais de 100 mil habitantes. Então aqui nós temos Águas Lindas, Formosa, Lusiânia, Rio Verde, Trindade e Valparaíso. Cada um deles tem uma quantidade de habitantes, correto? Essa quantidade está de acordo com o município. Então vocês vão descobrir, dentre os municípios apresentados na tabela, qual deles é o que é mais populoso, ou seja, qual é o que tem o maior número? Seria o de Águas Lindas? Seria o de Rio Verde? Seria o de Lusiânia ou de Valparaíso?
E aqui na última questão de matemática, número 5, nós temos um gráfico que mostra a quantidade de brinquedos que foi vendido na loja Mais Brinquedos no mês de dezembro. Então aqui nós temos boneca, que foi vendido 29 unidades, jogos 48 unidades, carrinho 25 unidades e bola 37. Quais foram os dois brinquedos mais vendidos? Só olhar para o gráfico, é bem tranquilinho de responder e marcar a alternativa certa. No finalzinho, pessoal, tem a atividade de caligrafia, que nós temos esse texto, o passarinho travesso. Então, vocês vão pegar esse texto do passarinho travesso, já tem uma escrita nas primeiras linhas, vocês vão fazer essa atividade de caligrafia com a letra bem bonita, tá bom? Então, vocês vão preencher essas linhas com o texto do passarinho travesso. Pessoal, qualquer dúvida vocês me chamam, tá bom? Que eu tô aqui para ajudar vocês. Um abraço e bons estudos.